força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is known as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is known as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast de histórias reais e do sucesso dentro do BNI. A ideia aqui é sempre passar para vocês histórias reais, membros que estão dentro de equipes e podem vir até aqui contar as suas histórias. Para você que é membro, ter conhecimento dessas histórias, ou para você que ainda não é membro, saber um pouquinho do que é o BNI e do que fazemos no nosso dia a dia. Hoje a gente está recebendo aqui a Karen, ela é membro da região de Itu, onde o Fábio Torres é o diretor executivo. Então aqui fica o meu agradecimento a você, Fábio, por ter cedido os seus membros para que pudessem gravar o podcast comigo, né? Muito obrigada. E eu sou Adelaide Conduta, né? Diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga, e estou à frente desse projeto, desse podcast, com o propósito de levar o nome do BNI o mais longe que eu possa. Para quê? Para que eu não escute mais alguém me dizer assim, eu nunca ouvi falar. Você não fazer parte, você não querer ir a uma reunião, tá tudo bem. Mas você já foi convidado, você sabe do que se trata. É isso que eu quero. É só chegar nos ouvidos com mais familiaridade. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui também. Karen, muito obrigada por estar aqui hoje. A Karen é arquiteta, ela é da equipe do Providência, que fica situado em Itu, a equipe que me acolheu lá atrás. É um pouco diferente porque a Karen, quando eu entro, ela não está e depois ela chega. Então, eu vejo o desenvolver dela, né, nesse 1 ano e alguma coisa que eu sei que ela tá na rede. Quando ela chega, ela, para mim, né, ela é uma Karen, ela se desenvolve. Hoje eu vejo uma Karen mais empoderada. Eu posso até estar enganada nessa visão, mas eu sinto hoje uma Karen mais cheia de vida. Se eu pudesse dizer assim, em uma frase, é cheia de vida, realmente. Então, muito obrigada por ter vindo, por ter acolhido esse convite. A minha ideia é sempre trazer realmente pessoas que eu acho que vão fazer a diferença para quem está ouvindo essas histórias. Obrigada, de verdade, Karen. Eu que agradeço, Adê. Karen, me fala por que é que você escolheu, né, estar dentro do BNI? Então, Dê, eu vim do corporativo, trabalhei durante muito tempo, e eu era de São Paulo, e me mudei para Itu, e decidi ter meu escritório. E quando meu marido falou que eu era louca, porque eu não conhecia ninguém na cidade, ninguém me conhecia, e como que eu conseguiria ter um escritório de arquitetura onde ninguém me conhecesse, né? E eu vejo que a parte da arquitetura, as pessoas precisam muito se identificar com você para poder comprar um projeto seu, né? Então, eu falei para ele, falei, não, eu acredito no meu potencial e eu vou atrás e vai dar certo. Foi quando eu comecei a procurar meios e pessoas na cidade para que eu pudesse começar a fazer um networking, para as pessoas me conhecerem e eu conhecer, principalmente eu conhecer pessoas. Então, eu conheci a Fabiana Carvalho, que é membro do Providência em Itu, e ela me convidou para um evento dela e me contou sobre o BNI. E eu achei super interessante e fui participar de uma reunião. Quando eu cheguei na reunião, a gente chega meio perdida, né? Não sabia nem o que era direito e tudo. Quando eu cheguei nessa reunião e eu vi um método, né, que eu achei super bacana, ser uma coisa com método mesmo, né, regrado, uma coisa onde as pessoas têm direitos e deveres dentro, né, do BNI. E eu falei, eu acho que aqui pode ser uma porta de entrada para o meu negócio. Sim, né? É um lugar em que a gente
à primeira vista, quando eu acho que a gente vai à primeira vez, a gente pode até não entender muito bem tudo, né? É, Mas eu acho que sempre fica muito claro que os números são mensurados, exatamente. né? Eu acho que para qualquer pessoa que vai Exatamente. para uma reunião, essa ideia é muito sólida, né? Muito. Porque se mostra isso nos slides, né? O quanto que aquela equipe está performando, né? Exato. É. Né? E a gente vê que são várias pessoas com negócios de diversos tamanhos, né? Então, assim, a gente vê que é para todo mundo. Então, Sim. é desde a pessoa que está começando, ou a pessoa que já está há muito tempo no mercado, ou a pessoa que tem um pequeno negócio, ou até uma pessoa que tem um grande negócio, né? Isso é verdade. Isso é verdade. E ser acolhida fez diferença. Faz toda a diferença. É isso. Faz toda a diferença. Lembro que quando eu entrei também, eu estava abrindo uma empresa em Itu e eu também não conhecia ninguém. E quando a Ju me convida para conhecer, foi exatamente essa sensação que eu tive. Eu preciso ir para saber, pelo menos, quem são os empresários da cidade. Exatamente. Né? E é como ela até falou, logo quando a gente vai até mais interesseirinha, né? Isso. De pelo menos não pra conhecer. nem que seja o interesse de conhecer, Sim. né? Não de fechar negócio, mas de conhecer aquela equipe, né? E depois a gente vai vivendo de tal forma a metodologia, né? Que a gente sente que a gente precisa contribuir, Para poder receber. Pra poder receber. Com certeza. não é? É muito notório isso, depois que a gente vai fazendo essa vivência de BNI, né? E eu acho que, assim, a maioria das pessoas que tem sucesso dentro do BNI, eu acho que já tem essa essência dentro dela, sabe? De Também querer acredito ajudar. nisso. Também acredito nisso. Eu acho que quando um membro entra, né, um candidato entra, se torna membro, ele não fica. Se ele já Se ele não tiver, tem essa... se ele já não tiver em si essa vontade genuína de ajudar o De próximo, ajudar o próximo, né? é verdade. Mas me diga uma coisa, eu perguntei pra você o porquê do BNI, você me explicou o porquê do BNI da Karen há um ano atrás, Isso, né? há um ano atrás. Porquê do BNI da Karen agora, que renovou a sua afiliação? Eu acho, pra mim, a criação de relacionamentos, né? Eu entrei com esse primeiro ano já pensando na questão da metodologia e pensando em fazer relacionamentos, né? Então, eu levei muito em consideração a questão do VCR. Então, tanto que o meu primeiro ano eu achei que eu não fosse ter negócios fechados. Porque o meu negócio não é um negócio que a pessoa acorda e fala, hoje eu preciso de uma arquiteta, Sim. né? Sim. Então, eu falei, eu preciso que as pessoas acreditem no meu trabalho, vejam que eu sou capaz, para depois eu colher os frutos mais para frente, né? E esse meu primeiro ano foi justamente isso, foi trabalhar em cima de uma credibilidade, Sim. né? Ter um pouquinho de visibilidade e começar a credibilidade. Sim, quando a Karen falou agora sobre VCR, VCR significa visibilidade, credibilidade, rentabilidade. A gente acredita dentro do BNI, dentro da metodologia, que você primeiro precisa se tornar visível, para depois se tornar credível e depois, sim, ter rentabilidade. A gente sabe que, de acordo com a sua profissão, isso é mais rápido ou Sim. menos rápido, né? Mas, de fato, acontece para todo mundo que faz a Acontece metodologia. para todo mundo. Se você seguir a metodologia da maneira correta e você se doar mesmo, eu acredito que acontece mais rápido. Quando você fala assim, Karen, se doar, o que é que passa na cabeça? Passa na cabeça que eu estou me doando para o BNI ou eu estou me doando para a o minha meu empresa? negócio. Eu estou me doando para o meu negócio, porque eu vou aprender com as pessoas, né? Então, até coisas que ensinam na metodologia eu consigo aplicar no meu negócio, né? E eu acho que o se doar ajuda muito no conhecer as pessoas, né? E, assim, genuinamente querer entender o que o outro faz. Sim. Você gostam de usar pulo do gato, né? A gente recebeu a Carol aqui, a Carol gosta de falar pulo do gato. Eu acho que esse é o grande pulo do gato do BNI. Interesse genuíno pelas pessoas. Pelas pessoas. Né? Como de verdade eu posso ajudar alguém. Exato. E quando você faz isso com constância, né? Essas pessoas começam a observar isso e elas começam a entender assim, eita, eu também preciso ajudar ela. Vou ajudar ela, exato. Né? E é por isso que a Papa Rica, né? As minhas funcionárias estão em todas as equipes que eu posso. Eu coloco as meninas sempre porque elas desejam estar no BNI, que fique isso muito claro, né? Mas elas se apaixonam pela metodologia. E certa vez alguém me disse que era porque a paixão que eu sinto era transmitida para as minhas funcionárias. E eu acredito até nisso. Mas eu acredito muito na força dessa juventude Sim. que vem, até porque a mais nova delas agora fez 18 anos, né? E é membro do BNI. É membro. Né?
Karen, falando de valores, a gente começa a conversar e os valores eles começam a surgir, valores do BNI. Qual é o valor para você imprescindível? Eu acho que para mim é a construção de relacionamentos. Porque eu acredito que mesmo se um dia eu não posso estar no BNI por qualquer razão, eu vou continuar mantendo os relacionamentos e continuar levando esse tipo de ensinamento para minha vida. Então, as pessoas que eu for encontrar no meu caminho, eu vou continuar praticando os valores do BNI, né? Sim, sim. O que é que você hoje vê quando a gente toda reunião, né? Toda reunião nossa tem uma pauta. Sim. E em toda pauta é passado todos os valores do BNI, né? Eles são passados pra gente toda reunião, toda semana, 50 vezes no ano. Então é comum a gente falar muito sobre isso, né? Sim. Desses valores que a gente vê, que a gente estuda dentro da metodologia, qual é o que você vê mais sendo implantado pela empresa, pela sua empresa, no seu atendimento, naquilo que você faz? Eu acho que é o giver's gain, né? Não tem como. Eu acho que o doar para receber é o principal deles. Então, assim, as pessoas que eu coloco para trabalhar comigo, para me ajudar no escritório, tudo, eu faço questão de mostrar o giver's gain e falar que isso faz diferença na vida das pessoas. É uma verdade. Eu não sei se na arquitetura isso também acontece, mas eu sei que em muitas profissões existem algumas comissões que são dadas quando você indica alguém, um fornecedor, né? Não sei se de piso, Sim, de mármore, etc. Tal. Como é que foi para você entrar no BNI e ver que ali não tem comissão? Ali ninguém pode ter comissão, na verdade. Então, isso para mim sempre foi uma coisa muito complicada, porque eu achava que a gente chama de RT, né, que é uma reserva técnica do arquiteto. Eu não acho que eu tenho que receber uma reserva técnica, muitos arquitetos podem achar que eu estou errada, mas eu não tenho que receber uma reserva técnica em cima de um projeto que eu já recebi para isso. Então, eu me senti incomodada em receber uma reserva técnica na vida, tá? Tipo, no meu trabalho. E aí, quando eu entrei no BNI, eu vi que é isso, é genuinamente você ajudar o outro. Né? Então, se eu puder ajudar a loja de piso que eu estou indicando, eu sei que um dia ele vai lembrar de mim e vai me ajudar. Vai ter um cliente que vai chegar lá e falar, poxa, eu preciso de um projeto, e ele vai lembrar de mim, entendeu? Então, eu acho que isso, para mim, foi muito tranquilo, porque é exatamente o que eu acredito. Eu acho que é muito notório quando alguém entra no BNI e a gente vê que se encaixam. Os valores se encaixam. Sim. E quando isso não acontece também, é muito notório. Muito. E a gente vê que a pessoa mal fica, né? Ela não esquenta a cadeira. Ela não A gente fica, chama... ela não esquenta a cadeira, né? Ela passa 2, 3 meses ali, ela vai embora. Ela já sai. Porque ela não tem o perfil. E o sistema sufoca. Sim. No sentido do bom, Sim, o sistema sufoca, claro. Porque se eu entendo que eu preciso dar, porque Para um dia eu vou receber. Exato. Se eu não sou uma pessoa que tenho em mim esse princípio, eu dei a primeira, a segunda, na terceira, eu já tô querendo receber, Exato. né? E aí eu canso e eu desisto. E isso é bom também pra gente. Eu acho. É bom porque eu acho que só ficam as pessoas que Sim. realmente partilham das mesmas ideias, né? É isso, sobre isso. Eu sei que a gente sempre fala em cargos de coordenações, de lideranças. Me fala um pouquinho, porque você já fez parte de alguma coordenação? Já, eu fiz parte da coordenação de anfitriões e agora eu tô na afiliação. Afiliação é desafio. É. Afiliação eu sei que é desafio. Anfitriões, eu sempre achei que é uma coordenação Mais tranquila, digamos assim. boa, É. né? Você tem contato com todos os convidados, Sim. né? Você faz ali o intermédio no café da manhã quando as pessoas chegam. Então, é mais tranquilo. Sim. Como coordenador de anfitrião, vamos deixar algum ensinamento para quem está ouvindo a gente e está entrando, para ele entender o que é que essa coordenação faz. Você recebe o convidado, você recebe o membro quando está chegando, e o que mais? Como é que você conduz isso? A gente primeiro, quando fecha, né, os convidados que vão na reunião, então a gente olha todas as especialidades desses convidados, para que quando o convidado chegar nessa reunião, ele seja direcionado para as pessoas que possam ter mais negócios, né? Então, quando o convidado chegou na primeira recepção, né, a gente dá as boas-vindas, entrega um crachá para a pessoa com o nome e a especialidade dela e conduz ela até algum membro dentro do grupo que tenha um negócio que tenha a ver, que possa gerar negócios entre eles,
né? Para eles começarem o networking ali. Sim, então o coordenador de anfitriões, ele não é só aquele que vai dar um sorrisinho, um bom dia. Não. Não é isso? Tem um estudozinho antes, Sim, né? sim, tem você realmente ler, saber qual é a especialidade, conduzir Exato. aquela pessoa a uma roda de conversa que seja interessante, Exato. né? Para que ele se sinta acolhido, né? Porque eu acho que também tem que ter essa primeira impressão boa, né, do grupo. Essa é uma das coisas que a gente preza mais, né, de ter do convidado ter uma boa impressão da reunião e dele se sentir acolhido e se sentir bem no lugar que ele tá, né? Você sabe que recentemente eu não lembro quem foi que me falou sobre isso, mas foi na conferência, entre a conferência e a parte dos diretores executivos, em algum momento alguém fez esse comentário, que se o café é ruim, todo o resto é ruim. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar que quando eu chegar eu tenho que experimentar já o café. Já parei para pensar nisso. Por quê? Porque se o convidado chega e ele vai botar aquela xícara de café, ela tá fria, Já ou muito perdeu. forte, ou muito fraco, a gente já perdeu ali. Já. Porque a experiência ela já não vai ser boa. E é muito interessante, né? Você observar isso, porque eu nunca tinha parado para pensar que um café podia fazer diferença. Faz a diferença. Mas é experiência, né? Isso, Muito do que é a a gente vem experiência. falando hoje é sobre experiência, né? Exato. Sobre proporcionar às pessoas que a gente recebe essa experiência. Desde o café, um café bom, quente, a uma conversa agradável. Sim. Né? Isso é ser um bom anfitrião. Exato. Afiliação, que desafio. Vou dizer porque acompanho comitês, alguns de afiliações, e sei que é um desafio. Não é fácil, né? Não é fácil, mas eu gosto do trabalho. Você gosta? Eu gosto. Eu acho que ter esse follow-up com os convidados, com as pessoas que querem entrar, com os renovantes, Sim. né? Poder acompanhar todas as pessoas que estão no grupo, né? Então, que estão próximos de renovar, para saber como está sendo a experiência dela, se ela está tendo negócio, se não está, o que a gente pode fazer para melhorar essa experiência dela dentro do BNI, para manter a pessoa lá. Sim. Né? Então, eu acho que... O comitê de afiliação, uma das suas funções, né, é ele aprovar a entrada de um novo De um membro. novo membro. Né? Então, ele vai analisar aquele membro de acordo com a sua especialidade, mas também de acordo com a sua reputação. Então, não é só o fato de você ter uma cadeira que não está bloqueada dentro do BNI, né? Você precisa ser, na sua cidade, alguém que as pessoas não tenham o que falar de você, né? Para poder Sim. ele ser aprovado pelo comitê e poder vir a fazer parte, né, do BNI. E eu acho que isso é uma responsabilidade. Essa é uma responsabilidade né? grande. Muito grande. Mas, assim, a gente consegue ver, por exemplo, na aprovação de alguns candidatos, logo no começo, o interesse da pessoa. Se os valores delas estão equiparados com os valores do BNI. Então, logo nas primeiras conversas, quando a gente fala dos deveres, principalmente dos deveres que a gente tem com o BNI, ali a gente já consegue saber se aquela pessoa vai seguir o método e vai participar e vai Ou ajudar não. o grupo ou não. Né? Sim. Antes mesmo da gente ver sobre a reputação dela na profissão. Sim. Chega a ser até engraçado, porque falam assim, quando você convida alguém para ir para uma reunião do BNI, preste atenção. Quando você falar a hora para ela. Aí você fala às 6:30 da manhã. A pessoa, oi? 6:30 da manhã? Não. 6:30 da manhã? Não. Essa pessoa, ela já não é Já não um vai. bom candidato a ser membro, né? É verdade. Porque há uma frase que a gente usa muito dentro das nossas reuniões, ao fim das nossas reuniões, é que enquanto a concorrência dorme, nós fazemos negócio, né? Porque começamos sim a reunião muito cedo. Sim. Na maioria das vezes, a maioria das equipes, né? Elas acontecem às 6:30 da manhã. E vamos até 8:30, 9 horas da manhã. E aí, por que existe esse horário? Hoje você já consegue entender? Não sei se quando você entrou achou ruim também o fato de ser muito cedo. Não achei ruim porque eu saía da reunião e eu já poderia começar o meu trabalho. Né? Isso não ia interferir na minha jornada de trabalho. E consegue O horário. entender o porquê desse horário, Exato. né? E esse horário existe porque somos empreendedores que precisamos trabalhar depois dele. Exatamente. Né? Quem é o empresário que hoje, durante a semana, pode parar 2 horas, No meio da tarde, por No meio de exemplo. uma tarde. Para poder... Não, né? E com consistência, porque isso é Sim. feito toda semana, semana. 50 vezes no No ano. ano.
né? Paramos em 2 ocasiões, na semana do Natal e na semana do Ano Novo. Exato. Então, se a gente quer fazer as coisas dessa forma, né, precisa ter essa dedicação. Muitas vezes as pessoas entram no BNI e acham que não precisam se dedicar tanto, né, para as coisas acontecerem. Sim. Não é isso? Quando você entrou, você já sabia do tamanho da dedicação? Por mais que tenham lhe dito, porque eu sei que você foi Sim. avisada. Eu fui atrás, saber. Sim, É. mas, de verdade, você sentiu isso com o decorrer desse ano, desse seu primeiro ano? Eu acho que, assim, os 3 primeiros meses, pra mim, assusta um pouco o volume de coisas, né, que a gente tem. Mas, na verdade, é só uma questão de adaptação. Né? Eu acho que porque como é tudo novo, né, e a gente tem que entender da metodologia, e tem um aplicativo, e tem que lançar, Sim. e tem que fazer, eu acho Sim. que isso deixa a gente meio perdido no começo, né? Mas se você tem uma equipe que tem um bom suporte para te ajudar nas dúvidas, ou uma pessoa mesmo que se você consiga ter ela ali como uma pessoa mais próxima, ou que você se identificou mais, para poder tirar essas dúvidas, vai facilitando muito mais. E aí depois de 2 meses, mais ou menos, você já vê que o negócio entra numa rodinha girando, assim, sabe? Ele entra numa engrenagem e vai acontecendo. Então, fica muito mais fácil. A Karen, ela é responsável pelos projetos de 2 escritórios meus, um em Itu e outro em Tapetininga, né? E que eu posso dizer com muita propriedade que ela consegue entender quem somos e projetar isso em forma de madeira, de estrutura, né? Porque todas as vezes que eu entro, seja lá em Itu, seja em Tapetininga, eu me sinto em casa dentro do escritório, porque ela consegue passar essa ambientação. E isso é muito bom. Você imaginava, no seu primeiro ano, que viriam negócios grandes dentro do BNI? Não imaginava, Dê. Eu imaginava que ia ser mesmo uma questão de visibilidade, né? Que nem todo mundo ia me dar uma oportunidade nesse primeiro ano. Tá. Que acho que com o tempo que fosse passando, as coisas sim poderiam ir acontecendo. Mas você sabe o que foi que aconteceu, o que eu acho que é? o quê? O que é o seu para trás. Pode a ser. experiência que você tinha. Quando você chega e você fala da experiência que você já viveu Sim. dentro das grandes concessionárias aí, desses projetos enormes, isso traz credibilidade já. Sim. E aí a gente precisa de mais um pouquinho. Mais um pouquinho para poder... Isso. Exato. Eu digo porque aconteceu comigo. É. Então a gente só precisa de mais um pouquinho para já estar indicando, né, e fechando negócios. Conhecer um pouquinho de quem é a Karen, né? Exatamente, porque o trabalho, você chegou, eu lembro disso, de você chegar falando sobre. Sim. Isso sim trouxe uma credibilidade. A gente só precisava conhecer um pouco mais, né? Mas a gente sabe que a arquitetura, é claro, não é algo que retorne dentro do BNI Sim. numa velocidade muito grande. Muito grande, é. Né? Mas a gente também sabe que quando retorna Retorna bem. né? Porque é diferente da Papa Rica, quando a gente vê os pratinhos, Os tickets os meus são tickets menores. médios São são bem menores, né? Mas é muito mais fácil comprar um prato de comida do que fechar um projeto de arquitetura. com certeza. Né? E é muito interessante a gente ver esse tipo de evolução de acordo com a profissão de cada um, né? Mas me fala, dos valores que hoje a gente tem dentro do BNI, né? Tem algum que você acha que é mais difícil colocar em prática? Porque todo mundo sempre pergunta qual é o valor que você mais gosta, qual é o valor que você aplica, né? Eu quero que você me diga qual é o valor mais difícil. O mais difícil? Porque eu tenho o meu, eu super tenho o meu. Eu falo agora com imensa propriedade sobre ele. Porque é luta, né? A gente se redescobre dentro do BNI, sim. né? A gente tem a opção de até de se reformular dentro do BNI, né? E eu lembro que atitude positiva, para mim, não foi um negócio fácil. Não foi. Porque eu, apesar de sempre olhar o copo meio cheio, Sim. nem tudo eu achava que eu tinha que olhar numa perspectiva de como que eu posso ajudar. Mesmo a pessoa não me fazendo bem. Sim. Porque é fácil você ajudar quem está me quem fazendo você- bem. Exato. Eu estou falando numa situação da pessoa não estar me fazendo bem e você parar para pensar, ainda assim, como que eu posso ajudar essa pessoa? Esse foi um exercício, para mim, dos mais difíceis. Para mim, no começo, eu falo, na verdade, não é nem a questão de ser givers, né? Porque isso eu sempre tive comigo de querer ajudar as pessoas, enfim. Mas eu ficava pensando como que eu ia ajudar as pessoas do meu grupo se eu não conhecia muita gente na cidade.
Então, isso para mim foi muito difícil, né? E eu acho que, na verdade, era uma crença. Que eu achava que eu não conhecia muita gente. Eu achava que ninguém me conhecia. Sim. Né? Porque por ser de fora. E aí, na verdade, eu descobri que não. Tem o grupo das mães da escola, tem a pessoa que eu vou no mercado que eu encontro toda vez, tem a clínica que você vai para passar com os filhos, salão que você vai fazer o salão de cabelo. beleza, exatamente. E aí eu comecei a abrir os olhos para ver que não quer dizer que eu tenho que indicar só grandes empresas, né? Então, assim, eu poderia fazer uma coisa que tá no meu dia a dia. Sim. E aí eu comecei a olhar para esse lado. Eu acho que quebrar essa crença minha das pessoas que estão na minha roda, né, que elas poderiam também ajudar os integrantes do meu grupo e dos outros grupos, né? E isso é uma grande lição. Diga-se de passagem, viu? O que você está fazendo aqui é muito bom falar sobre isso. Por quê? Porque várias vezes a gente vê as pessoas dizendo, não trago referência porque não tem uma ampla rede de contato. Então, Ou não trago convidado porque eu já convidei todo mundo da cidade. Essa é a que eu mais gosto. Essa é a que eu mais gosto. Quando a pessoa olha pra mim e fala assim, Adelaide, eu já convidei todo mundo da cidade. Oi? Como assim? Então você quer me dizer que nessa cidade a gente já nem precisa mais trabalhar o nome do BNI? Porque todo mundo já conhece. Porque se você já convidou todo mundo da cidade, todo mundo já sabe, né? Exato. O que é BNI. E aí a gente vai ver que, na verdade, essa pessoa está dizendo o seguinte, eu já convidei todo mundo que eu conheço, assim, próximo, e que eu não preciso me mexer para fazer mais nada. Exatamente. Entendeu? E é sair um pouco da zona de conforto. Sim, né? Lembro de ter escutado uma história, Karen, que mexeu muito comigo. Na conferência de Foz do Iguaçu, o ano passado, um dos palestrantes falou assim, não ensinem seus filhos a não falar com estranhos. Sim. Quando você está fazendo isso, sabe o que você está dizendo para essa criança? Não desenvolva o seu networking. Eu nunca tinha parado para pensar, porque eu sempre falei isso para os meus filhos, né? Não pode conversar com estranho, né? Se vê estranho, não pode conversar. Não oriente, é bem assim. Exato. Oriente, acolha, eduque, mas não usa a frase dessa forma. Sim. Porque sim, você pode estar podando uma criança a conhecer. Eu tinha muita dificuldade no começo. Imagina. Muita dificuldade. Então, para mim, fazer o pitch de 30 segundos era assim, da suadouro, da palpitação, Deixa eu ler. Então, isso ajuda muito, né? Toda semana você praticando a mesma coisa, fazendo o seu pitch de vendas e tal. Sim. Vai melhorando. Aí chega no dia da apresentação principal. Aí você fala, ai meu Deus do céu. Aí já são 6 minutos que eu tenho que falar. Isso. Entendeu? E assim, eu acho que até como me portar em outros eventos. Eu digo, na vida, sabe? Estar em lugares onde eu não conheço as pessoas e saber como me portar, com quem que eu tenho que conversar, quais são as rodas que eu consigo entrar. Né? Se aquela rodinha tá fechada, sim, ou se ela tem um espaço que você consegue entrar ali para conversar. Então, acho que tudo isso é o crescimento que a gente tem dentro do BNI, né? É verdade. E que a gente não faça isso com os nossos filhos, né? Exato. Não fale com estranhos, né? E eu lembro que quando eu escutei realmente isso, ficou muito na minha cabeça. O quanto que eu reproduzia essa frase. Mas por que eu reproduzia? Porque eu escutei isso. Sim. Né? Eu passei uma vida escutando. Não fale com estranhos, né? E, na verdade, fale com estranhos. Você quer que seu negócio cresça? Você precisa fale com estranhos. Você já está dentro do BNI, você quer convidar pessoas, fale com estranhos, né? Conecte as pessoas genuinamente. Genuinamente. Né? Eu lembro que, quando eu fui membro, eu conseguia levar muitos convidados, sim, né? Eu lembro disso. Eu tenho essa memória vívida na cabeça. E sempre foi, porque quando eu convidava, eu não pensava no benefício que eu poderia ter ou que o grupo poderia ter. Eu sempre pensei qual é o benefício que eu estou para aquela pessoa. E, de fato, eu me interessava por ela. Sim. E isso fazia com que elas fossem. Porque elas se sentiam desde já acolhidas. Né? Isso faz diferença. Eu, com essa minha dificuldade, eu quebrei a minha primeira barreira num primeiro Business Day que a gente teve lá em Itu, que acho que foi um que você levou muitos convidados. E eu levei 6. E eu falei, gente, eu consigo levar 6 pessoas. Então, aí, esse ano, por exemplo, eu já apliquei a estratégia. Então, já fiz uma lista, fui pensando, né, para convidar as pessoas e tudo. E dessa vez eu levei 16 pessoas. Olha então, aí. Assim, para uma pessoa que não é da cidade, né, que
agora eu já me considero da cidade, mas que não era da cidade, que Sim. supostamente não conhecia ninguém, Sim. eu falei, qualquer um pode conseguir convidados Isso. e ajudar as pessoas. Está há 1 ano na rede. Exatamente. Você não está há 10 anos na rede. Eu tô Você há está há 1 ano na Isso, rede. eu estou aprendendo. É isso aí. Business Day, para vocês que não têm o costume de ouvir, não sabem o que é que significa dentro do BNI, é um dia que a gente leva mais convidados. É uma reunião em que a gente traz um palestrante diferente, a gente leva mais convidados, cada membro fica responsável por levar 3, 4, 5 convidados, né? 16, como a Karen levou, já é uma caravana, né? Diga-se de passagem, né? Mas eu também era famosa de levar as Você caravanas, né? E assim, e é muito engraçado, porque as pessoas pensam que isso é... Como que se faz isso? Que tem alguma... Não tem. Não tem. Não tem segredo. Aí, qual é o grande segredo? Vai ser aquele mesmo do começo desse podcast. Interesse-se genuinamente pelas pessoas. Exatamente. Né? Antes de você querer vender o seu produto, se interesse em saber pelo outro. Como é que Sim. você pode ajudar aquela pessoa? Né? Então, quando eu anotava as referências, eu já saía da reunião com minhas bolinhas lá do lado, sabendo que eu ia conseguir ajudar essa semana. Hoje já não sou mais membro, mas todas as semanas eu tenho reunião com as funcionárias, porque elas são membros. E elas me trazem um mapa de referência. Para ajudar Para e que eu aumentar, possa com certeza. entender quais são os empresários que a gente pode ajudar, quais são as conexões que a gente pode fazer aqui. Sim. Porque se eu já conheço as pessoas, agora eu já posso conectar essas pessoas. Então, é você de fato se preocupar genuinamente por alguém, né? Exato. E eu acho que se nada der certo dentro do BNI, se você não tiver um retorno do seu investimento, e que eu acho isso muito difícil se você usar a metodologia, você vai sair, no mínimo, uma pessoa melhor, Com certeza. né? Com certeza. Eu vejo isso, eu sinto isso dentro da rede. Me fala quem era a Karen quando entrou, né? Como ela entrou. E quem é hoje a Karen 1 ano depois de afiliação dentro do BNI. Quando eu entrei, eu era um pouco insegura para falar sobre o meu negócio. Eu tinha vergonha de vender os meus produtos. E eu tinha uma certa insegurança de achar que realmente meu negócio poderia dar certo numa cidade nova. E eu não tinha uma metodologia no meu trabalho, no meu escritório. Né? Então, eu simplesmente fazia os projetos, mas eu não tinha uma metodologia. 1 ano depois, eu me sinto muito mais segura de falar sobre o meu trabalho. Eu não tenho mais vergonha de vender os meus produtos e falar sobre as coisas. E hoje eu tenho uma metodologia no meu trabalho que o BNI me ajudou muito para poder organizar, enfim, desde processos, né, telefonemas, as horas que eu tenho separadas para fazer as coisas do BNI, né? Antes era tudo atropelado, agora não é mais. Então, eu acho que tudo isso foi um crescimento. E aí, uma outra coisa que eu acho que também mudou muito é aquela chavinha que vira do mapa de referências. Porque no começo eu tinha que ver várias vezes o mapa para lembrar o que as pessoas tinham pedido. Agora, se eu estou numa conversa de bar, as pessoas falam e falam... Sei quem pode ajudar. Falou, já sei quem que eu posso ajudar. É isso. É muito interessante isso, né? Para vocês que estão assistindo, o mapa de referência é o que a gente usa durante as reuniões para anotar, né, os pedidos de conexões dos membros. Eu lembro que eu já botava minhas bolinhas lá do lado durante a reunião mesmo para saber quem é que eu podia ajudar, porque eu achava que isso facilitava. Mas isso é uma verdade. De fato, quando a gente está em alguma conversa e que a gente escuta alguém que precisa de algo, quando alguém chega para mim e fala de arquitetura, eu tenho um membro aqui da Pride, eu lembro dela, eu tenho a Karen que fez meus projetos, eu lembro dela. Então, é assim, é imediato. É automático, fica automático. Né? É. E isso é bom, né? Porque, querendo ou não, pode ser que não seja o propósito do BNI, mas são vendedores. Sim. Né? Eu me tornei vendedora da Karen. Sim. Né? É isso. Querendo ou não, Querendo na ou não, prática, todos do grupo somos vendedores, né? Exato. Dos outros. Sim. Né? E aí eu acho que tem a ver, sim, com o BNI. Porque não se venda, né? O BNI fala muito sobre isso. Sim. Né? Não é sobre você.
O BNI nunca foi sobre você. Não é sobre a gente, é sempre sobre o outro, né? Exatamente isso. É sempre sobre o outro, nunca sobre você, né? Da forma que você ajuda. Karen, muito obrigada por ter vindo. Foi, assim, de uma imensa satisfação receber você aqui. Para mim, se o membro ele tem 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 10 anos, 5 anos na rede, o que importa é a história que ele carrega, Sim. tá? E foi muito bom ouvir você um pouco mais, conhecer um pouco mais da sua história, fora das reuniões, né? Fora de estar lá toda semana, como já estive. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço, Dê, de coração. Para vocês que acompanharam a gente até aqui, né? Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Se tiverem dúvida, meu Instagram, @AdelaideMaiaConduta, vocês podem lá perguntar e tirar suas dúvidas, porque eu estou sempre respondendo. Porque o propósito desse daqui, de fato, é fazer com que todo mundo, em algum momento, em algum dia, já tenha ouvido falar do que é o BNI. Muito obrigada.